Queria dizer que é um privilégio estar aqui. É um privilégio estar aqui com essa audiência, né, tão seleta, alguns que me acompanham há 30 anos, né, como o Holanda, que está ali, outros amigos mais novos, enfim. Mas é uma grande satisfação de falar para vocês aqui. E eu trabalho com essa perspectiva das regiões periféricas, né, e achei que era apropriado falar a respeito de territórios desvanecentes, a gente vai já ver por quê. E queria dizer também que eu venho aqui falar não só por mim, mas pelo trabalho de um coletivo enorme de estudantes, que alguns de vocês conhecem, né, que têm me acompanhado, colegas que têm feito uma interlocução importante comigo, né, de outras áreas, e é por causa da contribuição de todas essas pessoas que eu posso vir aqui conversar, deixa eu ver assim, só agora, com vocês sobre essas questões. Tem aqui alguma coisa que ele queria que eu autorizasse a gravação. Bem, então, para eu poder começar a conversa, eu gostaria de falar dessa questão da base material do mundo. A gente vai falar aqui de morfologia urbana, né, de materialidade, e acho que para a gente poder falar a respeito disso no contexto da Amazônia e possivelmente, eu penso que o raciocínio é análogo para a África, enfim, para outras áreas, onde a gente encontra as florestas tropicais, deixa eu ver aqui, ainda não descobri, aqui, as florestas tropicais, né? A gente vai observar aqui nas manchas verdes que elas estão escassas, são poucas, e aqui a Amazônia, ela cobre uma planície bastante grande, e é muito interessante nós lembrarmos que essa forma, essa geomorfologia, ela demorou 70 milhões de anos para se constituir. E a bacia sedimentar, a água, né, ela se organiza em 10 milhões de anos. E que a gente tem aqui 10 mil anos de povoamento e produção de floresta pelas pessoas. Então, isso parece uma bobagem, que não está relacionado ao nosso tema, mas nesse contexto é muito importante, porque, normalmente, a base urbana, a partir da qual nós falamos, é a que tem a matriz europeia ou a matriz industrial, né? Então, no mundo de 1457, a gente via que a Europa, uma parte da África, a Ásia, mas as Américas não estavam dentro desse radar. Então, eu preciso dessa multitemporalidade, dessa multiescalaridade, para eu poder entender que havia uma outra base urbana aqui, que era uma base urbana nativa. E quando o colonizador chegou, nós tínhamos cerca de 8 a 10 milhões de pessoas, e havia toda uma racionalidade na distribuição dessas pessoas por esse território, onde prevalecia, digamos assim, a unicidade. Eu escrevi totalidade, mas a palavra que eu acho melhor, que melhor traduz, é a unicidade, uma articulação entre população e essa base material, né, muito equilibrada, né? E muitas vezes esses espaços eles eram multifuncionais. Então temos um mapa aqui que mostra a domesticação da castanha, que hoje é chamada castanha do Brasil, era chamada castanha do Pará, e ela é a mesma em todo esse território da Panamazônia. Nós encontramos aqui a fertilização a partir de terra preta de índio também, distribuindo um pouco os assentamentos, as civilizações, né, que são reconhecidas, a civilização marajoara, tapajônica, enfim. E a base urbana europeia, ela começa a ser introduzida a partir da ação de Pombal. E a gente vai encontrar uma capacidade muito interessante portuguesa de mediação e assimilação daquilo que eles encontraram. Perceberam que era mais interessante trabalhar com a floresta do que contra ela naquela altura. E... dificuldade aqui só de mover. E aqui a gente tem a imagem de uma aldeia xinguana, reconstituída a partir da pesquisa de um arqueólogo americano, Michael Heckenberger, né, que mostra para nós como esse espaço, um artigo da Science que ele publica, e ele traz pessoas da comunidade dos Curicuru, né, autores junto com ele desse artigo, ele vai mostrar como esse espaço era extremamente organizado, a floresta, o pomar, o espaço da agricultura, as hortas, a maneira como a acessibilidade era organizada. As aldeias tinham 10 vezes o tamanho daquilo que a gente conhece, enfim, teve toda um conhecimento
E esse aqui é a região do Xingu. Conversando com os colegas do Museu Emílio Gueldi aqui, a gente imagina que existam muitas outras formas, né, a serem descobertas, que infelizmente a arqueologia não é priorizada, né, por aqui, e em função disso, a gente acaba sem ter os registros, como os peruanos têm, a gente chega no Peru e vê lá os museus mostrando 100 mil anos de história, 10 mil anos de história, perdão. E aqui na Amazônia há uma carência de registros, mas cada vez mais se reconhece que houve sim uma revolução agrícola, houve sim um povoamento muito antigo, e essa matriz, ela deixou uma marca muito forte, né? Ela tem aqui, se vocês virem nesse mapa, as bolas laranjas são as cidades que o Pombal fomentou, né, a partir das missões religiosas, e as bolotas verdes são as vilas e as comunidades onde a população que é nativa, né, se distribui ainda, e normalmente nas margens dos grandes rios. E nós vamos ver que a partir da colonização brasileira, né, eu digo que nós temos aqui pelo menos 3 edições de colonização, aqui a colonização recente do governo militar, né, ela vai implantar uma lógica completamente nova, né, a logística de estradas e cidades a partir da rodovia se constituem, temos cidades híbridas, como aqui Altamira, que vai estar na confluência, vai estar tanto aqui no Xingu, quanto vai também estar afetada pela Transamazônica, ou Marabá, ou, enfim, que Santarém, que recebe a 163. Então, a gente vai observar uma lógica produtiva completamente nova ser instalada nessa região, baseada na morte da floresta. Então, a partir daí, aquela base material tão delicada que se constitui em eras, em tempo geológico, né, ela vai começar a ser vista como matéria-prima a ser explorada. E a gente vai encontrar resistências a isso. Então, a gente olha para a representação possível do que é o território do Estado e encontra essas sobreposições. Era por isso que eu queria tanto mostrar para vocês um mapa que distinguisse que sedes municipais são ribeirinhas ou quais são rodoviárias e que outras redes que a gente chama de redículas urbanas, né, num projeto que nós fizemos, que eu não sei se o Miguel está aqui, mas que a gente chamou de Urbis Amazônia. Então, a gente tinha aqui uma hierarquia completamente diferente, né? Não desconhecida a partir daquilo que o Brasil reconhece como rede urbana, né? Do REGIC e tudo mais. Mas aí eu queria mostrar para vocês que essa lógica nativa de resistência, ela ainda existe. Isso aqui é uma imagem de agora, dessa semana, de uma cidadezinha chamada Mocajuba, né? Nada de especial, um município com 30 mil habitantes, que tem aqui 31% da sua população rural, mas que ele ainda tem registros muito claros de qual foi a lógica, né, de adaptação, de mediação da colonização portuguesa, né, para esse território. Então, a gente vai observar o crescimento das cidades a partir da margem dos rios e a transposição de obstáculos que eram paralelos, né, os rios, e vamos encontrar aqui muito pouco verde, assim, comparado com aquilo que hoje a gente tem expectativa de ter dentro das cidades, né, dentro dessa mancha urbana, porque estava tudo ao redor. Essa pessoa que vivia aqui, ela tinha uma casa aqui na base. Esses pontos brancos nessa ilha que eu coloco aqui em frente são casas. Aqui são comunidades. Aqueles pontos verdes estão aqui. Então, eu vou encontrar aqui uma situação em que não havia trabalho assalariado, a gente nunca teve aqui uma base industrial, o trabalho era a partir da floresta, e essas pessoas lidavam com essa sazonalidade também com várias moradias. Então, eu vou encontrar uma casa na cidade, uma casa na várzea, eventualmente uma casa numa área de plantação, né, em terra firme. E a gente vai observar que isso era a lógica, né, que permitia essa base material, né, dava sustento para essa população. A gente está aqui nessa região, Belém está bem aqui, para quem deseja saber de onde eu falo, né, bem aqui nessa confluência, e a gente comparando o que foi uma quadra constituída dessa forma vernácula, né, há algum tempo já. Essa cidade tem quase 200 anos, né? A gente vai observar isso aqui, e a gente vai observar aqui o Minha Casa Minha Vida, que já chegou por lá, que tem um pequeno conjunto aqui, ele traz isso. Esse conjunto está sendo feito para receber
pessoas que saíram da floresta, da várzea, e tinham todo esse território para dispor para sua produção. Então, é lógico que essa coisa não vai dar muito certo. Essas pessoas estão confinadas hoje num lote bem pequenininho, e isso aí começa, então, os nossos estranhamentos, né, com aquilo que muitas vezes a gente enxerga como a política pública que traz aí benefícios para a população, mas se a gente não entende... Então, eu queria mostrar também para vocês aquela bola verde, a vila, né? Então, saindo aqui de Mocajuba, aqui, bem aqui, eu vindo aqui para essas vilas que estão nessas localidades coloridas. Na verdade, nós temos só duas aqui. A gente vai observar o centro da comunidade, né, que está aqui marcado em lilás, e a gente vai observar também como essa comunidade ela usa esse território. Então, eu mostrei que ele tem uma casa, mas ele tem uma área de trabalho muito maior. Então, normalmente, 10 vezes o espaço que a comunidade precisa para ter o espaço de sociabilidade, né? Então, o espaço de trabalho e, eventualmente, de moradia, porque essa casa pode ficar também lá na área de produção, ele é muito maior. E isso ficava sempre na margem dos rios e tem sido deslocado para se conectar com as novas rodovias que estão aparecendo. Então, aqui a gente mostra que há uma lógica, né, que é muito ainda herdeira dessa matriz nativa, né, da Amazônia, e que está se desvanecendo, tem sido desmantelada por incompreensão, porque está chegando Minha Casa Minha Vida nessas comunidades, aqui são remanescentes de quilombos, enfim, não tem muito tempo para explorar esses temas, mas vocês ficam assim com uma noção de como essa lógica nativa, ela se desdobra da cidade para a várzea e até para a superfície dos rios. Então, eu trago aqui um caso de Iranduba, que foi de uma dissertação da Luana, e que ela trouxe para nós esse caso de uma comunidade que vive sobre flutuantes e que é interessantíssimo, porque os flutuantes foram estigmatizados como algo execrável pelo governo do Amazonas, na época que a Zona Franca de Manaus foi instituída, nos anos 60, 70. Isso aqui era um espaço da pobreza, um espaço absolutamente indesejável, e hoje, a gente percebe que essa população resiste, né, no município de Iranduba, que é vizinho da região metropolitana de Manaus, e eles têm movimentações extraordinárias. Então, a gente vai aqui ter os rios, essa marcação mais acinzentada, né? E aqui as casinhas em branco, e elas se movem, porque se eu estou na época da cheia, elas se afastam entre si, né? Se eu estou na época da seca, essas casinhas ficam muito próximas, como se eu tivesse um fio de água, uma rua, né, de água aqui a separá-las, e a gente vai entender ali o que é o espaço privado, o que é o espaço público, espaços semipúblicos, e a gente descobriu uma coisa muito mais interessante: eles resolvem mudar a vizinhança. Tem momentos em que aquilo que a gente compreenderia como a quadra se altera, porque eles resolvem que o vizinho que estava ali vai mudar para cá, e eles conseguem se reorganizar, né, numa liberdade, a quadra dissolvida, né, muito grande em relação ao que a gente normalmente conhece da cidade. E, assim, por que eu trago isso? Porque lá em Manaus, essa semana, a situação é esta, né? E, assim, o rio sobe a 4 centímetros por dia, a realidade daquilo que persiste em se fixar na terra, né? Especialmente para os mais pobres, estão nas áreas mais baixas, é essa. E, assim, curiosamente, a prefeitura... ela está anunciando, muito feliz, agora na semana passada, que ela resolveu fazer a feira sobre um flutuante. E agora a feira está funcionando. Então, o que eu estou tentando mostrar para vocês? As velhas ideias, esse conhecimento antigo, reeditado, ele pode ser maravilhoso, né, para tudo aquilo que nós temos de desafios hoje, inclusive a partir dessa questão das mudanças climáticas e crise política, econômica, sanitária, enfim, de toda a ordem. Então, eu penso que o espaço que está em desvanecimento, ele é um espaço extremamente fértil, né? Porque coisas que a gente acreditava que nunca fossem nos acontecer, estão acontecendo, e lá eles já tinham como uma solução, né, a respeito de como lidar com isso. Então, aqui, só para fazer um paralelo, né, da perspectiva dos agentes, para a gente enxergar que os representantes mais diretos dessa lógica nativa, eles têm uma ligação, né, com a floresta, e eles têm uma organização espacial que é muito fluida, né, que ela é baseada pelo interesse coletivo, ela tem
um sentido de usar só o que precisa, enfim. Enquanto que o colonizador brasileiro que chega e se estabelece como pioneiro, tem financiamento dos órgãos públicos e tal, ele vai tratar essa terra como mercadoria e vai estabelecer ali as dicotomias que não existiam. Né? Então, eu vou criar agora uma relação entre cidade e campo que não existia. A cidade era integrada à floresta, ela não tinha muita distinção. E a gente vai observando que, mais recentemente, né, isso vai mudando muito as características biofísicas, isso vai criando, reeditando fenômenos que a arquitetura bioclimática estuda, né? Enfim, a gente tem aí inversão térmica, ilha de calor, a gente vai encontrar uma série de coisas e as pessoas não percebem. Quando a cidade de Altamira sofreu uma enorme transformação agora nessa última década por conta da construção de Belo Monte, uma usina hidrelétrica extremamente polêmica, né? A população decidiu que ela queria que essa região que eu estou apontando com o cursor fosse, que vocês veem aqui na próxima imagem, da imagem ao lado, ela fosse urbanizada. Quem morava aí? 16 mil indígenas ribeirinhos que precisavam estar próximo ao rio e foram remanejados para um espaço de conjunto habitacional muito mais distante. Então, a nossa incapacidade de interpretar o território e a empresa diz, olha, nós estamos fazendo o que está no contrato, está pactuado, está tudo certo, e realmente estava, mas estava tudo errado do ponto de vista dos supostos beneficiários. A gente vai encontrar aqui embaixo um outro caso, então Afuá, né, que é um lugar que é muito interessante, todo mundo gosta de estudar, talvez porque Afuá ainda tenha 72% da população rural, então ela é um lugar muito ainda representativo dessa lógica nativa, mas vejam o que está acontecendo em Afuá. Como está cada vez mais fácil comprar cimento, aço, as pessoas estão abrindo mão dessa tipologia, né, e estão construindo lotes de concreto para edificar casas, como se eles estivessem numa cidade. Aqui eu tenho uma silhueta, né, como diria a Maria Elaine, de Afuá, e essa aqui já é uma torre que surge sobre um território de águas, né, que está sendo completamente preenchido por lajes de concreto que fazem um simulacro, é como se eu não tivesse mais contato com a água, enfim. Aí aqui eu vou mudar um pouquinho, né? Então ali era só para vocês perceberem o contraste entre as duas lógicas, né? Melhor marcado. E aqui eu vou trazer para vocês uma outra perspectiva que é de, ok, está estabelecida essa sobreposição, e aí? Como é que a gente lida com isso? Então, após a Constituição de 88, houve uma coisa muito boa, que foi a constituição de mosaicos, né, territoriais, que permitiram a fixação de todas essas tipologias populacionais. Então, eu tenho aqui áreas de assentamento agroextrativista, que é para proteger as pessoas que vivem da floresta. Eu tenho a mancha urbana aqui em Ocre, eu tenho área indígena, eu tenho área quilombola, eu tenho uma resex, que aqui nessa mancha verde escura vivem 20 mil pessoas. Enfim, então isso aqui é um mosaico lá no município de Santarém, né? E ele é uma espécie de fractal do que vocês veem do Pará. O Pará está aqui, com as mesmas tipologias, né? Para vocês verem como também muito distribuídas. As bolotas azuis são as vilas, né? As bolotas, os losangos cinzas são as cidades. Então, a gente tem muito mais vilas, assentamentos que estão fora daquilo que a gente conhece como cidade, né, do que o inverso. E a metrópole, que no caso de Belém, isso é a heterotopia total no nosso contexto. Se a gente já fizer um zoom nesse fractal que eu acabei de mostrar, nesse pedaço de Santarém, aqui nós temos a mancha urbana, né, e nós vamos encontrar aqui a sobreposição. Nós temos aqui uma cidade numa paisagem muito bonita, que tem essa vila aqui de Alter do Chão. Eu coloquei uma imagem só para dar uma noção do quanto é bonito esse território. E aqui, algumas dessas vilas são vilas de famílias indígenas, né? Que não tem mais esse registro. Se constituiu uma APA, essa linha verde, que se constituiu um assentamento agroextrativista, que é a linha vermelha, mas os indígenas reivindicam essa área que está aqui esverdeada, porque a vila de Alter do Chão era a aldeia Borari. Isso é muito pouco conhecido, as pessoas não sabem, né? E isso aqui é um eixo de especulação, né, de Santarém para Alter do Chão, que eu não tenho tempo de explorar, mas que tem verticalização, tem loteamentos, condomínios fechados, de tudo está acontecendo aqui, mas a gente encontra, então, esse conflito, né? E a gente precisa ver qual é a narrativa que a gente deseja oferecer, né? Então, quais são os elementos da forma que a gente vai lançar mão
para que a gente possa, de alguma forma, contribuir. Então, aqui, ainda o mesmo território, eu fiz um experimento. Como nós tínhamos feito em campo, com o trabalho da Camila, uma estimativa de áreas e tal, a gente sabe que cada comunidade, como eu falei há pouco, precisa de 9 partes de território para uma parte, para produção, para uma parte de território para moradia. Então, eu peguei e fiz o raio, né? Pedi aqui para a minha bolsista desenhar o raio ao redor de todas as vilas, e a gente veio aqui fazer a malha que isso constitui, e a gente compara aqui com o outro lado. Então, essa região aqui, ela está verde, né? Mas essa outra aqui, a gente já percebe, por conta da pressão da soja, como as coisas têm sido transformadas, e a minha defesa era de que isso é um processo de aglutinação completamente diferente de tudo que a gente conhece. Dentro da mancha urbana de Santarém, hoje, nós tínhamos antes vilas que eram... essa aqui era uma vila de pescadores, ribeirinha, tinha aqui do lado, que na minha tela não estou conseguindo ver, porque vocês estão no lugar, aqui e agora, era uma vila, uma comunidade quilombola, e isso está sendo aglutinado pela cidade, e agora nós temos um processo de aglutinação numa escala muito maior. E a gente aqui não tem sido capaz de sustar isso. A elaboração que veio do município, da prefeitura, para o plano diretor desse município não reconhece nada disso, ao contrário, eles não reconhecem nem a existência das vilas, e eu creio que a gente aqui, com os nossos estudos morfológicos, experimentais, né, nesse sentido, a gente está mostrando que toda essa faixa aqui, ela precisaria ser reconhecida como um grande periurbano estendido, que é uma manifestação muito própria, né, da maneira como a nossa população ainda depende desse território, dessa base material, né, de água, solo e biodiversidade. E aí, assim, para mudar um pouquinho e mostrar como essa questão da multiescalaridade ela é extremamente importante, a gente conseguiu, no ano passado, recompor um castanhal, o polígono dos castanhais, né, que foi constituído como uma estratégia de mediação na época da abertura da Belém Brasília, quando estava havendo essa mudança de paradigma aqui na nossa região. Então, antes, uma área de castanhal ela era percorrida com rotas circulares, vocês veem aqui os desenhinhos. E o mais importante aqui não era deter a terra, era ter a pessoa que sabia percorrer essas rotas. Então, quando o governo federal vai e define que aquilo ali teria uma delimitação, e aqui dentro nós teríamos poligonais e tal, isso começa a fazer a transição da área pública para a área privada, né? E ali a gente começa a assistir toda uma mudança, uma transição nesse entorno de Marabá. E, assim, para completar, em Marabá, a gente vai ter um episódio muito curioso, que é o lugar, por conta de uma porção de problemas políticos, o governo federal vai fazer uma cidade nova, né? Então, nós temos aqui o que era a vila, a antiga, de 1913, e a gente vai assistir a Sudan, a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, fazer uma proposta contratada com o Joaquim Guedes, que faz uma proposta muito interessante do ponto de vista ambiental, onde não tem redes de drenagem, tudo era para ser definido a partir de uma perspectiva de infraestrutura verde, né? E esse projeto é mexido, né, na Sudã, eles vão adaptar, decidem que querem mudar algumas coisas, depois ele não vai ter... A Sudã não vai conseguir implementá-lo todo, ela vai ter só essa faixinha aqui implementada, o resto é ocupação informal, mas enquanto isso estava sendo construído, esta outra área estava sendo ocupada por outros segmentos, pelas pessoas que desejavam controlar terra. Então, eu tenho aqui a Nova Marabá, a Cidade Nova, a Marabá Pioneira. Tudo isso acontece muito rapidamente, dos anos 80, e a gente tem a impressão de que a gente está numa cidade que segue o paradigma industrial, e o maior desejo de Marabá é implantar um polo metal-mecânico, siderúrgico e tal. E olha só, a gente investigando, observa que estão lá os registros de todos os corredores, né? E seria possível fazer da organização de Marabá um exemplo de cidade amazônica, assim como lá em Santarém, enfim. São as coisas que a gente vai percebendo, os desvanecimentos, né? Isso aqui vem da dissertação da Luísa, que hoje já é professora lá na Unifap, e a gente segue marcando o que é que a população nativa usa. Então, a população ainda usa muito a praia, ainda usa muito as feiras, assim, são vestígios pequenos, mas eles estão ainda presentes, isso está vivo. Se a gente não desistir
de identificar, né, a gente ainda consegue caracterizar, olha, aqui estão os corredores. Então, do ponto de vista da ecologia, né, da paisagem, da ecologia urbana, a gente pode enxergar que os espaços que foram respeitados, porque eles são extremamente inundáveis, né, eles são aqueles espaços que podem constituir, né, orientar a grande matriz que é muito desejável do ponto de vista da ecologia urbana, e isso é cada vez mais perseguido, e a gente está, no nosso caso amazônico, perdendo, né? Sempre esteve aqui conosco. Então, eu queria mostrar que esse desvanecimento ele não é só da natureza, ele também é das iniciativas de planejamento. Essa aqui é uma imagem que eu peguei no Google também essa semana, de uma cidade chamada Novo Repartimento, que é uma das que foram remanejadas em função do lago da hidrelétrica de Tucuruí. E é uma história muito interessante, né? Quando eu cheguei lá há alguns anos atrás, por conta de pesquisa, e, enfim, é uma longa história, mas eu disse, opa, tem alguma coisa errada. Eu não sabia que aquilo tudo era planejado. Existem aqui o Parque Morumbi, o Parque do Sol, tudo que é parque é projeto modernista que a Eletronorte contratou, só que enquanto isso vinha sendo construído, mais uma vez, igualzinho em Marabá, nem a rodovia ficou livre. A rodovia, que deveria ter 2 faixas, canteiro central muito larga, ela foi de imediato ocupada, né? E a ocupação informal se mistura com o espaço planejado, e a gente vai encontrar uma grande precariedade, né, nessas cidades, em função de a riqueza estar toda ao redor. Quando nós mapeamos o que acontece com os setores censitários, a gente enxerga que escolaridade, renda, tudo é mais alto fora da cidade. Então, são pressupostos muito diferentes. Aqui eu tenho o caso de Tucuruí, que também tem uma intervenção da Eletronorte, né? E eu fico muito preocupada de saber que a Eletronorte está prestes a ser vendida. Essa semana aprovaram a venda da Eletrobras, né? Então eu pergunto até quando a gente ainda vai ter esse registro aqui da área que foi constituída para abrigar a Company Town, né? Então isso aqui está a 13 quilômetros da cidade, a cidade se transformou completamente, é a cidade dos meus pais. Eu conheço isso aqui de criança, né? Então a gente viu toda a transformação. Vocês têm aqui a hidrelétrica, o espaço aqui das eclusas, a área que atende até hoje a Eletronorte, e ela só está legível porque ela é encapsulada em função de processos de vigilância e tudo mais. Aqui tem um controle de agentes, né, que é incomum. Onde isso não existe, o espaço planejado ele está bastante misturado, né, com todo o resto. E para eu já ir encerrando, a gente vai aqui rapidamente voltar a Belém, né, a cidade mais populosa aqui do Pará, pelo menos, né? Aqui a região metropolitana, a gente ficou muito assustado com a ajuda do INPE, a gente conseguiu fazer uso de geotecnologias, trabalhar com sensoramento remoto, e a gente está perdendo metade da área verde a cada 15 anos, mais ou menos. Então, é uma situação impressionante, e isso é considerado assim normal pelas autoridades, que creem que preservar essa faixa azul ao sul será suficiente, né? E a gente aqui foi investigando. Então, nós tivemos cinturas periféricas que foram superadas. Então, a primeira área foi aqui, os portugueses, logo ainda na intervenção pombalina, aterraram, enfim, superaram, que era a região que fica bem no centro de Belém, a área do Piri, onde tem hoje um conjunto arquitetônico monumental, que era Belém, era planejada ser a capital do Brasil do Norte. Quando ele manda para cá o seu irmão, o primo, o Conde dos Arcos, né, para ser o governador, enfim, tinha toda uma proposta do Pombal para Belém que explica muita coisa hoje. E a gente vai ter uma segunda área que está aqui subdimensionada, mas eram as várzeas que foram completamente ocupadas informalmente. A gente tem uma terceira área que ainda existe, que são as áreas institucionais. Essa área aqui em amarelo, ela é área protegida, mas nessa porção sul, ao norte ela não é. E a gente vai observar que realmente a área de cinturão a externa e inclui as ilhas, mas tudo isso está sob enorme disputa. E o que significa isso? Um modo de vida, normalmente, porque a relação com as águas ela é uma identidade muito forte da sociabilidade aqui. A praça, aqui eu coloco uma imagem da Praça Batista Campos, que é uma das mais bonitas do Brasil, linda, muito bem cuidada e tal, mas essa aqui é uma
equipamento que só existe no centro de Belém. Na área de expansão não existem praças, elas não foram concluídas, eu era muito intrigada com o porquê, né? E depois a gente foi observando que era porque a população não as utilizava. A população que estava nas áreas populares, ela realmente tinha uma preferência muito maior pelo lazer próximo às águas, né? Então, hoje a gente vai observando que isso também vai ficando cada vez mais turistificado, né? Mas é o preço da gente não ter mantido vivos os rios dentro da cidade, que existem muitos rios, né? Infelizmente, pela lógica do higienismo, né? As avessas, eles têm sido tratados como canais de esgoto, enfim. Então, eu vou aqui só mostrando para vocês o que aconteceu assim na área de várzea que estava lá. A segunda cintura periférica que eu mostrei. Então, vejam, aqui em 77, essa região, isso aqui é a escola de treinamento de professores de ensino médio e fundamental da UFPA. Então, essa aqui era a situação em 77, e vejam como resta apenas o entorno da escola, né, e tudo mais foi ocupado, e isso aqui é um processo bem típico da nossa região, e se nós não atentarmos, as nossas ilhas vão sofrer o mesmo processo. Aqui é a ilha de Cotijuba, da praia que estava no canto superior direito, que eu mostrei há pouco, e a gente vai observando o adensamento das quadras, porque as pessoas estão assimilando a lógica da cidade, elas estão indo morar nas vilas, nas ilhas, porque já é muito caro morar no continente, e elas estão perdendo a conexão com a natureza, apesar de os miolos de quadra nas ilhas serem usados para hortas, essas hortas sustentam essa população, abastecem escolas, abastecem feiras, e aqui a gente observa que as pessoas estão começando a pensar, não, agora eu tenho que lotear isso e dar um pedaço para cada filho, e cada um decide o que vai fazer. Então, a lógica camponesa, ela está se perdendo, e a lógica da propriedade privada, do valor de troca, ela está sendo assimilada nas ilhas. Isso aqui é um outro caso também sobre as águas, que a gente vai observando o assentamento, o aterro, que é na Ilha do Mosqueiro, a área do Cajueiro, enfim, só para dar uma amostra para vocês, né? E aqui já terminando, eu então termino dizendo que eu estou fazendo uma grande provocação, porque, na verdade, nós precisamos de um novo léxico. A gente precisa pensar os elementos que são clássicos, né, da nossa prática de análise morfológica, como o tempo, agentes sociais, a forma. A gente precisa adicionar a natureza, né? E a gente precisa articular outras perspectivas, né? Eu tenho que ampliar o tempo para também o tempo geológico, geomorfológico, histórico, enfim, eu tenho que entender que esse tempo pode ser cíclico, pode ser circular, como é o caso da sazonalidade, né? Que o Ribeirinho. Isso pode ensinar muita coisa para a gente. Assim, ao mesmo tempo, eu posso compreender que todo o nosso vocabulário para análise, aquilo que tem sido a base, né, para a compreensão da forma urbana. Eu posso ter a rua como eu posso ter o rio, né? Eu posso ter uma organização de espaço público-privado, um tipo de transição determinado, mediado por cercamento e tal, ou eu posso ter árvores definindo a transição público-privada, que é o caso lá praticado pelos ribeirinhos, onde o quintal, enfim, ele está como uma clareira onde a casa se localiza, circundado por mata, que é o que realmente faz a subdivisão daquilo que seria o território, e não o lote. Enfim, então, aqui eu só coloquei várias palavras, aí a gente não vai passar por isso, mas há uma posição assumida em relação aos agentes. Esses agentes, eles podem ser agentes ligados a uma lógica ou a outra, ou inclusive outras coisas híbridas podem se estabelecer, mas o que é certo é que existem muitas situações veladas na maneira como as políticas públicas e a própria agência, a ação humana acontece, que revela, antes de mais nada, racismo ambiental. E isso é uma pena, porque ali há um celeiro de repertório, né, para nos ajudar a enfrentar mudanças que a gente nem sabe que existem. Então, a questão da periferia, ela não é uma questão da Amazônia, ela não é da cidade dos países que estão hoje no sul global somente, ela está pipocando em todos os lugares, né? Então, o neoliberalismo ele tem uma estratégia cada vez mais localizada. E a gente pode aqui, pelo menos, se beneficiar da... Assim, a minha formação toda, né, me trouxe para próximo da morfologia, em função da passagem por Brasília, depois passagem pela Oxford Brookes, e
ao mesmo tempo, quando eu chegava aqui, voltava para cá, era muito desafiador. Eu digo, como é que eu posso usar? Como é que a gente pode trabalhar? Teve uma época que eu queria, Holanda, fazer um mapa sintático que articulasse as rotas fluviais aqui na área da região metropolitana de Belém, porque só assim a gente ia entender alguns nexos e algumas transições históricas, né? Mas, enfim. Então, a gente pode ter todos os elementos de análise espacial que hoje a gente dispõe para fazer caracterizações que são extremamente importantes, porque são elas que vão permitir que a gente possa reconhecer que esses processos existem e eles são dignos de continuar existindo, né? Porque aquilo que a gente não nomina, aquilo não existe. Então, eu venho aqui trazer, né, essa provocação de que aqui na África, sei lá, no Vietnã, não sei onde, que a gente possa fazer o uso dessas análises cada vez mais a partir das pessoas que vivam nesses lugares, né, e utilizar isso como uma possibilidade política, né, de fazer a análise para mostrar as unificações, para mostrar as complexidades, e dessa forma a gente vai promover a descolonização do pensamento. Né? E qual é o poder maior que a gente tem, né? Se tem esse, né? A gente começa por aí. E aí eu coloquei aqui, o que tem nome vive. Né? Então, gente, muito obrigada, essa é a minha provocação, e eu fico à disposição, vou encerrar aqui o compartilhamento. Ana Cláudia, muito obrigado pela apresentação fantástica. E convidar